Bom, estou aqui na praia, ó, vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Estou aqui em um lugar muito bonito, aqui perto da onde eu moro, um lugar muito bonito. Vim aqui no dia de semana, né? Então aqui tá vazio, tá? Quase não tem ninguém aqui, então é ótimo para poder fazer leituras assim. O céu tá meio nublado hoje, mas dá para fazer leitura sim, com certeza. Bom, hoje vamos fazer uma leitura, né, no quesito mais mensal, para ver como é que serão as energias, colocar os cristais aqui, tá certo? Para dúvidas do pessoal, né, no caso, se deve fazer leitura assim em público, gente, não tem problema, tá? Até porque as pessoas que liam tarô antigamente, né, eles não tinham essas questões de ficar lendo em questão de mesa arrumada, um lugar todo elaborado, não, tá, gente? Tinha gente que lia até na rua, onde é que podia, entendeu? Por exemplo, o exemplo dos ciganos, onde eles tinham o seu meio de trabalho, né, mas eles eram nômades, eles não tinham lugar definido, então tipo assim, essa questão dessa cultura de precisar de uma mesa toda muito bem elaborada, que não pode fazer em público, na verdade são práticas mais modernas de hoje em dia, que acabam tendo alguns tipos de restrições. Tô tirando alguns tipos de formigas que estão aqui, atrapalhando aqui. Bom, hoje trouxe aqui 3 cristais. Cristal da ametista, sempre coloco na minha mesa de tarô. Aqui, ó, muito bonito, né? Sempre utilizo nos meus feitiços. Recentemente também tem esse aqui. Acabei esquecendo o nome desse cristal, mas ele é bom para quase todas as áreas, seja saúde, prosperidade, proteção, intuição. Ele é muito bom em muitas coisas, por isso que eu normalmente utilizo ele para tudo, tá? Para quase todos os feitiços. E esse cristal aqui, né, para me ajudar a ter uma leitura mais precisa, para que minha interpretação fique bem afiada, né? É, no caso, um cristal mais voltado ao quesito de trabalho, quesito de chegar e fazer acontecer, sabe? Então, vamos começar aqui uma leitura falando sobre as energias desse final de mês e começo de mês. Vou começar embaralhando aqui o tarô com calma, gente, sem pressa. Caso você também quiser de uma forma mais intuitiva se concentrar, fechar seus olhos, entendeu? Se concentrar, se concentrar na sua própria energia, pedir ajuda da própria espiritualidade, seja você de qual caminho for, né, para poder te ajudar, para que essa leitura consiga te ajudar de alguma maneira, né, na sua vida, né, para que consiga agregar alguma coisa na nossa vida, né, tanto na minha quanto na de vocês, né, porque eu estou fazendo essa leitura, né, geral, né, para todos nós, tanto para mim quanto para vocês. Lembrando que eu trabalho como cartomante, né, cartomante e bruxo, né, magista. Caso vocês quiserem fechar algum trabalho comigo ou leitura de tarô, só me chamar no número de contato que está aí na tela, tá certo? Caso você gostar desse vídeo, deixe sua curtida, tá bom? Se inscreva neste canal. Se caso você gostar dessa leitura, se fez sentido, espero que tenha feito, né? Espero que faça sentido para a situação que nós estamos passando, né? E é isso, vamos começar. Então, tarô, boa tarde. Vamos aqui fazer mais uma leitura aqui nesse lugar muito bonito. E hoje eu quero perguntar: como serão as energias do nosso final de mês? Como serão as energias do final de mês, desse mês de maio? Ora, aqui apareceu uma carta aqui na frente, eu poderia considerar ela, né? Normalmente quando é carta assim, eu normalmente considero ela. Como serão as energias do final de mês, tarô? Você poderia me dizer, espiritualidade, poderia me ajudar nessa questão? Como serão as energias do final de mês, tarô? Para esse mês de maio de 2025. O que vai acontecer ainda? Como serão as energias? Serão positivas, negativas? Poderia me ajudar nessa questão? Vamos lá. Olha, seguinte. Deixa eu ver aqui a energia oculta da situação. As de espadas. Tá bom. O que acontece aqui? Aqui tá me falando que aqui pode ter um certo tipo, assim, por se tratar de uma energia geral, né, de uma leitura geral, como eu poderia estar analisando? Aqui tá me dizendo que né, essa carta aqui do 8 de paus, né, a carta do 8 de paus, ela vem mostrando que, de fato,
que de fato o mês está acabando, né? Essa questão desse final de mês. Aqui também pode estar me falando com a carta do Cavaleiro de Ouros e a carta do Sete de Copas, pode estar falando uma questão de ser tipo assim, um quesito de estagnação. É como se assim, vão aparecer oportunidades, entende? Vão aparecer, pode ser oportunidades no quesito de relacionamento, por se tratar de uma carta de copas, né? No caso, cartas de copas, elas normalmente falam sobre quesitos de relacionamento, no quesito de emoções, mas também podem falar sobre questões de emprego, dificuldades, questão familiar, ou então questão espiritual, tá? Vão aparecer várias coisas, várias oportunidades onde podem ser boas para você e você deve analisar com um certo tipo de cuidado. Porque o que acontece aqui? Essa carta em específico, além de falar sobre várias oportunidades, elas também falam sobre certas ilusões. Ou seja, você pode acabar superestimando uma coisa que não é para ser superestimada. É como se você colocasse muita fé em algo que não tem necessidade. Tipo assim, você colocar muitas esperanças, colocar muitos, como se fossem muitos desejos, né, em coisas que não valem a pena investir. Então, por isso que faz sentido a carta do As de Espadas ter caído aqui como energia oculta da situação. A carta do As de Espadas, ela fala para você pensar fora da caixinha e você pensar sobre outras oportunidades, entende? Você pensar de uma outra maneira se vale a pena investir nas coisas ou não. Entende? Ou seja, aqui está pedindo para que você tenha sabedoria. E também por conta dessa questão de ter várias oportunidades, aqui pode estar mostrando que pode ter um certo tipo de estagnação por parte sua. Tipo assim, você parar, né? Poder parar para pensar. Porque assim, ó, a carta do Cavaleiro de Ouros, ela não mostra necessariamente na interpretação dela um movimento, mesmo que seja uma carta de cavaleiro, entendeu? Ele está muito focado naquilo que ele tem nas mãos dele e não necessariamente naquilo que está à frente dele. Ele está focado nos ouros e não necessariamente no futuro que está à frente. Então, aqui não mostra necessariamente uma carta de movimento, e sim uma carta de estagnação. Então, talvez por conta dessas grandes coisas que possam aparecer, de possibilidades, você pode acabar estagnando e parando no meio do caminho. Então, o As de Espadas, ele te instiga a você ter sabedoria do que você vai fazer e como você deve agir, né? Agora, deixa eu perguntar aqui pro tarô. Agora, deixa eu perguntar aqui pro tarô. Tarô, essas questões que você falou, se tratam de quais questões? Material, emoções, espiritual? Se trata de qual área? Lembrando que eu vou considerar o naipe, tá certo? A gente vai ter que tomar cuidado com quais áreas em específico. Tá, 4 de ouros. O que que me acontece aqui? Quesito financeiro, tá, gente? Quesito financeiro e material, tá? No caso, essa carta aqui, ela mostra um certo tipo de apego ao que nós temos, entende? Apego ao que nós temos. Aqui, tipo assim, mostra como se esse rei, né, esse rei aqui da carta, ele estivesse segurando e não querendo soltar aquilo tudo que ele construiu, entende? É como se ele não quisesse largar. Então, assim, aqui pode se tratar de um quesito sim material e sim financeiro. Talvez possa estar falando sobre a questão da nossa estrutura, entende? A nossa própria estrutura mesmo, nossa questão das nossas finanças, trabalho, carreira, tudo mais. Tarô, e como você fala, e qual conselho você dá para que a gente consiga tomar um certo tipo de atitude a essa situação? O que que a gente deve fazer? Você poderia me dar um conselho? Tá, tá bom. O que acontece aqui? Aqui está falando que o conselho que deve ser tomado é não tomar atitudes ou falas de uma maneira muito impulsiva, para que exatamente não acabe sofrendo certos tipos de complicações, entende? No caso, eu consigo interpretar a Rainha de Paus como uma carta que fala sobre um certo tipo de impulsividade, uma carta que fala sobre você falar e é isso mesmo, entendeu? Tipo, eu vou falar e é por isso mesmo, não vou ouvir não, entende? Então, talvez por falar demais, você acabe sofrendo alguns problemas por conta disso, tá? Carta do Três de Espadas e essa carta aqui também, tá? No caso, essa carta aqui fala sobre você passar por um processo de transição na sua vida. Tipo, graças a uma situação, você vai estar passando por outro tipo de situação onde você pode estar saindo,
de alguma coisa que você necessariamente não queria. Então, assim, aqui você pode ter certos tipos de problemas graças aos seus próprios comportamentos, tá, gente? Não vou mentir, não. Aqui pode estar falando que o conselho aqui é para que você tome mais calma e mais sabedoria, para que você fique literalmente numa pose de rainha, entendeu? Para que você não tenha falas precipitadas e acabe não tendo sofrer riscos. Tarô, mas o que você fala sobre esse mês que está vindo, né? No caso, o mês de junho. Como é que serão as energias desse mês? Qual a energia que a gente deve trabalhar nesse mês? Nesse mês que está vindo, né? Agora. Tá bom. Cavaleiro de Paus, o Julgamento e Cavaleiro de Espadas. Bom, o que acontece aqui? Aqui tá falando, sinceramente falando, aqui tem muitas cartas falando sobre ação, tá? É como se a espiritualidade tivesse meio que pedindo, sinceramente falando, para que você tenha um certo tipo de atitude em que você perceba que coisas estão se encerrando na sua vida. A carta do julgamento, ela chegaria aqui para falar sobre um certo tipo de finalização de ciclos, entende? Você parar para observar tudo o que aconteceu no passado e você agora olhar para o futuro, entende? E agora com a carta do Cavaleiro de Paus, fala sobre você agora tomar uma nova iniciativa nesse mês que está vindo. Você começar de fato a buscar as coisas que você quer. Entende? No caso, aqui tem duas cartas de cavaleiros. Então, como é que eu poderia interpretar essa questão aqui? Aqui poderia estar falando que de fato você tem que agir, tá? É como se tivesse uma necessidade de você de fato mostrar uma proatividade da sua parte. É como se a espiritualidade tivesse pedindo mesmo de você um certo tipo de atitude, um certo tipo de ação, entende? Então, assim, vá e faça, entendeu? Faça o seu e não fique esperando para depois, não, tá? Não fique esperando para depois, não. Então, já que a nossa. Obrigado, Tarô. Então, já que a nossa leitura está falando sobre muitas questões materiais, sinceramente falando, né? Aqui tem muitas cartas com excedência de quesitos materiais e muitas cartas focadas em ouros. Eu vou fazer aqui mais outra pergunta aqui pro Tarô, né? É... Tarô, dentro do quesito de trabalho, o que vai acontecer? Dentro do quesito de carreira, trabalho, finanças, o que vai acontecer? Como serão as energias nesse mês que tá vindo? Tá. 2 de copas, temperança, 9 de espadas. O que me acontece aqui? Aqui pode estar falando que, assim, por essa carta do 2 de copas, eu posso perceber também que você pode receber uma ajuda de uma outra pessoa também, tá? Aqui fala sobre você também poder receber a ajuda de outras pessoas, seja pessoas da sua família, amigos, até mesmo parceiro romântico. Aqui tá me falando que é necessário entrar no período de calmaria. Você não tomar atitude de uma maneira impulsiva e você tirar um tempo para si para você ser meio termo, entende? A carta da temperança é um grande talvez, sinceramente falando, né? É leitura de sim ou não. A carta da temperança ela fala sobre você tomar um tipo de comportamento mais parado, centrado e analisar o que é certo para você. Porque o que acontece aqui? É bom que você pare e pense sobre essas situações, mas que você não permaneça estagnado, porque se você permanecer estagnado demais, isso pode causar como se fosse um certo tipo de energia negativa. Então, o que pode acontecer de fato? Aqui na fase de trabalho, pode falar sobre questão de carreira, que sim, pode as coisas dar muito certo, as coisas podem ficar muito boas, muito legais, entendeu? Porém, é necessário que você acabe, por exemplo, não entrando em certas confusões ou então questão de certas brigas dentro do quesito de trabalho, para que você acabe não passando por uma situação que pode te causar um aperto, ou então com questão de finanças. Aqui pode também estar falando para que você não cause muitos gastos financeiros. Aqui está falando que é um momento onde você deve guardar dinheiro e que você deve ficar mais na sua.
entende? Fica na sua. É como se o tarot estivesse falando que você não precisa agora gastar muito, entendeu? Não há essa necessidade de fazer isso, entende? Porque depois você pode acabar até mesmo se sentindo culpado pelas coisas que você fez sem nem antes pensar, entende? Mas, tarô, para as pessoas que não possuem trabalho, né? Terá energia de trabalho? Terá energia de abertura de caminhos para no quesito de carreira? Terá sim ou não? Olha, aqui tá me falando que você pode, tá? Sinceramente falando, aqui você pode. Você pode tá indo correr atrás de uma questão de trabalho, tá? A única coisa que impede você é de você mesmo, tá? Que me parece que você, na verdade, parece que não quer isso. Mas assim, você tem essa habilidade, você pode sim chegar, levantar cedo, mandar um currículo, não sei o que, fazer um curso, entende? Você tem essa habilidade. Carta do Mago e Rainha de Espadas mostra que de fato você consegue. Agora a questão é que você está estagnado. Então assim, o que impede você de avançar é você mesmo, entende? O que impede você de avançar é você mesmo. Tarô, e quais são os cuidados que nós devemos ter nesse mês de junho? Quais os cuidados, quais os alertas que você dá para nós? O que nós devemos fazer para evitar certo tipo de situações? Tá. 8 de copas, carta da estrela. Deixa eu só ajeitar aqui as outras cartas. Carta da estrela. Tá. O que pode me acontecer aqui? Aqui pode estar falando sobre uma questão mais de sentimentos, tá? Sinceramente falando. O que acon... Bom, quais os cuidados aqui? Cuidados em não ficar colocando muita esperança em coisas que podem não dar certo. Porque se essas coisas não derem certo, meio que você vai se sentir perdido nessa situação, entendeu? Então, assim, meio que aqui fala, né, a questão, eu poderia interpretar essa carta como um conselho também, entendeu? Falando tipo assim, fica confortável no lugar onde você tá, entendeu? Mas faça suas coisas também para que você consiga ter as suas conquistas, as suas próprias conquistas financeiras. Mas assim, não toma certo tipo de atitude com base na impulsividade, ou então não coloca muita esperança em coisas que não são certas, para que você acabe não se decepcionando, tá? Porque a carta da estrela fala muito sobre esperança, um certo tipo de esperança criada. Entende? Quando você superestima muito quando você superestima uma coisa que na verdade não precisa ser tão superestimada, tipo botando muita fé em algo que nem sabe se vai dar certo. Então, esse seria o conselho. Então, assim, não fica colocando muita fé em coisas que não devem ser tão certas assim, entendeu? E também cuidado para não ficar estagnado, se achando confortável na situação que você está. Aqui é um mês que depende do seu movimento, entendeu? Você tem como fazer essas coisas, você tem como agir, porém, a única coisa que está afastando de você conquistar essas coisas é você mesmo, tá? Então, assim, muito obrigado, Kitaro, por essa leitura aqui. Gostei muito, foi uma leitura muito boa, né? Falando muito sobre questões de financeiros, né? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Espero que tenha feito sentido para a questão de vocês, né? Aqui tem uma pedrinha aqui embaixo do negócio aqui. Espero que essa leitura tenha feito sentido para vocês, tá certo? Espero que de fato vocês tenham um bom mês de junho, né? Um bom final de mês aqui de maio, né? Caso vocês quiserem fazer alguma leitura comigo, podem estar me chamando pelo número, tá certo? Meu WhatsApp também tá na descrição do vídeo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e ativem as notificações para não perderem nenhum vídeo.